Roger Guedes 90% fechado com o Corinthians no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vários detalhes importantes. Você sabia que Paulo Pitombeira esteve no CT do Corinthians na última semana? E o stories polêmico do Roger Guedes durante a partida do Timão? Como é que ficaria a questão do salário? E a possibilidade dele ir à FIFA para rescindir o contrato com o clube chinês? Tudo isso a partir de agora. Também vou contar sobre o futuro de Lucas Prato, que está deixando o River Plate e tem a preferência por jogar no futebol brasileiro. Novidades também sobre Thiago Mendes, cada vez mais perto de virar jogador do Flamengo. Por fim, vou falar sobre o vice-presidente geral do Fluminense, que chamou o Ganso de sonso, entre outras coisas. Quero contar também sobre Pintado, que não é mais técnico do Goiás. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, para se inscrever no canal e lembrar que tem programa do Nicola dessa segunda-feira, a partir das 8 horas da noite a gente vai estar aqui ao vivo para responder as perguntas de vocês. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, combinado? Bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma última dica super importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet é bem legal porque você pode apostar em absolutamente tudo dentro de um jogo. Faz um teste, vou deixar no comentário fixado desse vídeo o link para você baixar. Você vai clicar nesse link e vai procurar pelo jogo do Campeonato Brasileiro dessa noite. Você pode apostar em quem vai ganhar, em quem vai empatar, eventualmente no número de gols, cartões amarelos, escanteios, enfim, uma infinidade de chances para que você possa ter mais oportunidade de faturar alto. Sempre lembrando que quem usar o cupom do Nicola vai ter direito a 100% de bônus. E o apostador iniciante na 1xBet que se der mal tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre a Série B, com demissão no mínimo curiosa. Pintado foi demitido pelo Goiás nesse domingo, depois de uma campanha boa com o clube na Série B. O Goiás é nesse momento o quarto colocado da segunda divisão, só 2 derrotas em 13 partidas. Apesar disso, depois do empate em 0-0 com o Lanterna Londrina, no sábado, na Serrinha, o Pintado foi demitido. O treinador já vinha balançando, especialmente depois dos jogos ruins contra Náutico e Vitória. Teve também algumas questões internas, o presidente do Goiás já havia reclamado do comportamento do Pintado, que foi demitido nesse domingo. Campanha na Série B com 5 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas, 55% de aproveitamento dos pontos. Na terça-feira, o Goiás visita o Botafogo no Rio de Janeiro com o Glauber Ramos como técnico interino, se o Goiás até lá não contratar um substituto para o Pintado. Bora falar agora sobre Paulo Henrique Ganso, que foi muito cornetado pelo vice-presidente geral do Fluminense, o Celso Barros, que anda um pouquinho afastado, já foi diretor de futebol, cara forte da Unimed, que colocou um caminhão de dinheiro no Flu, nesse momento anda bastante afastado, embora ainda tenha esse cargo de vice-geral. Nas redes sociais do Celso Barros, nesse domingo, ele descascou o Ganso. Tudo por causa do comportamento do jogador na derrota do Fluminense por 1-0 no sábado para o Grêmio no Maracanã. Vocês vão lembrar que o Ganso saiu reclamando, dizendo que é sempre ele que é substituído. Celso Barros não se aguentou e detonou o jogador via Instagram. Separei os melhores trechos dessa postagem. Começando por aqui, abre aspas. E mais uma vez o Meia Ganso reclamou ao ser substituído. Quem deveria reclamar é a torcida do Fluminense, porque o atleta em 2 anos e meio de contrato não jogou nada. Além disso, Ganso é um sonso. Gosta de derrubar técnicos e até dirigentes. Quando eu estive no futebol do Flu, ele procurou me indispor com o grupo, porque não se conformava com a saída do técnico Fernando Diniz. Só para arrematar sobre essa história do Ganso e do Fluminense, o Ganso quase foi parar no Santos, só não houve acordo porque alguns membros do comitê de gestão vetaram a saída ou a contratação dele pelo Peixe. Ganso, que custa R$400 mil por mês, é reserva e nas poucas vezes em que é titular do Fluminense não dá conta do recado. Por último, mas não menos importante, sobre o Flu, jogo contra o Cerro Porteño, partida de volta das oitavas de final da Libertadores, que aconteceria nessa terça-feira, foi adiada para 3 de agosto. Tudo por causa da morte do filho do Arce. De 20 anos de idade, ele sofreu um acidente na madrugada de domingo
lá no Paraguai, faleceu. E aí o Cerro Porteño fez esse pedido à Conmebol, o Fluminense concordou. E o jogo não acontecerá mais nessa terça, ficou para o dia 3 de agosto. Bora falar sobre Lucas Prato, notícia que pode agradar a torcedores de clubes brasileiros que buscam por um centroavante. O atacante de 33 anos de idade terá nos próximos dias a confirmação de forma oficial da rescisão de seu contrato com o River Plate. O vínculo só termina na metade do ano que vem, mas as partes já se entenderam e há um acordo para a rescisão de forma amigável. A notícia importante sobre o Prato é que ele ainda se recupera de uma fratura na fíbula da perna direita. Contusão sofrida em 9 de maio, quando ele estava por empréstimo ao Feyenoord, da Holanda. Precisou ser devolvido de forma antecipada, até porque não conseguiria jogar na Holanda, fez 8 partidas até se machucar. O River Plate e o Prato entenderam que mesmo que ele não tenha condições de jogar por agora, o melhor seria rescindir esse contrato, assim ele busca um novo clube e termina o tratamento nesse novo clube. É óbvio que o River Plate vai dar uma compensação financeira. A expectativa é de que ele tenha condição de jogar entre setembro, outubro ou novembro desse ano. Ou seja, se algum clube quiser contratá-lo, já sabe que só deve ter o Prato em plenas condições a partir de 2022. O Prato quer jogar no futebol brasileiro, essa é a notícia divulgada pelos jornais na Argentina. A prioridade é voltar ao Brasil, onde ele esteve entre 2015 e 2018, vestindo as camisas de São Paulo e Atlético Mineiro. Coincidência ou não, São Paulo e Galo procuram por centroavante. Você gostaria de ver o Prato voltando para o São Paulo ou para o Atlético? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Nos tempos de River Plate, o salário dele era dos mais altos. 2 milhões de dólares por temporada ou algo na casa dos 10 milhões de reais. Se você dividir por 12, vai equivaler a um salário bem próximo de 1 milhão de reais por mês. O Prato sabe que não terá essa condição financeira no futebol brasileiro, mas ele tem convicção de que pode ganhar mais por aqui do que na Argentina. O Gimnasia La Plata e também o Vélez Sarsfield têm interesse na contratação do Prato. Se não houver acordo com nenhum clube brasileiro, ele deve permanecer por lá, em algum desses dois clubes. Bora falar agora sobre Thiago Mendes, cada vez mais perto de virar reforço do Flamengo. O final de semana foi bastante importante e com alguns avanços significativos. Vou contar todos eles a partir de agora. O primeiro fato é que o Thiago Mendes nem fez parte do Lyon, do time principal do Lyon durante o fim de semana. Em meio às negociações, o técnico do Lyon optou por colocar o Thiago Mendes para jogar pelo time B, que fez um amistoso contra uma equipe da 4ª divisão. Ou seja, o Thiago Mendes parece fora dos planos. Entre Flamengo e Lyon já tem tudo certo para um empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra no valor de 10 milhões de euros ou mais ou menos 60 milhões de reais. O que está faltando? Definir as condições para a compra do jogador. Por exemplo, ficar estabelecido entre os clubes que se o Thiago Mendes disputar 20 partidas como titular, o Flamengo é obrigado a comprá-lo por esses 10 milhões de euros. Assim que esses termos forem acordados, o Thiago será liberado para embarcar para o Brasil para iniciar a preparação para jogar pelo Flamengo. Vale a lembrança de que como a janela para clubes ou para atletas do exterior só abre aqui no Brasil a partir de 1º de agosto, ainda que feche por agora, o Flamengo vai ter de esperar até o início do próximo mês para ter o Thiago Mendes. Outra observação importante sobre a proximidade do acordo. O Thiago liberou a esposa dele, a Kelly Mendes, para voltar para o Brasil. Ela desembarcou nesse fim de semana na casa deles no Rio de Janeiro. E ela até registrou no story do Instagram dela um papo com a filha perguntando cadê o papai? E a resposta da Kelly Mendes a essa pergunta foi a seguinte, abre aspas, o papai vai vir, fecha aspas. Tudo indica que é questão de tempo para que esse acordo entre os clubes seja decretado e o Thiago Mendes chegue para substituir o Gerson. Chega de graça por empréstimo com opção de compra, ou melhor, com obrigação de compra por 10 milhões de euros. Bora fechar o vídeo com a grande bomba do fim de semana. Roger Guedes está muito perto de virar jogador do Corinthians. E o curioso é que uma semana atrás perguntei para o Paulo Pitombeira, durante a live de domingo que a gente faz aqui no canal, e o Paulo Pitombeira disse que a chance dele jogar no Corinthians era 0. Baita de um despiste. Bom, bora contar todos os detalhes dessa história que começou a ser divulgado na noite desse domingo pelo Flávio Ortega lá da ESPN. Ele disse que entre Corinthians e Roger Guedes está tudo certo. E ao que parece é exatamente isso. Só que eu quero acrescentar alguns detalhes importantes em relação a essa matéria exclusiva do Flávio Ortega. Primeira delas, durante a semana que passou, o Paulo Pitombeira esteve no CT do Corinthians
para conversar com os dirigentes alvinegros. Eu não vi ninguém publicando essa informação. Outra coisa importante, antes de definir pela volta ao Brasil, Roger Guedes chegou aí para a Sérvia para fazer uma quarentena com a ideia de voltar para o Shandong Luneng. Ficou esperando um tempão na Sérvia, não conseguiu autorização para entrar na China e voltou para o Brasil decidido a ficar por aqui. Ele tem contrato por mais um ano com o Shandong Luneng. E a informação que o Corinthians recebeu desse papo com o Pitombeira é de que o jogador já entrou na FIFA para rescindir esse vínculo com o Shandong Luneng, tudo por causa de 3 meses de salários atrasados. Essa informação sobre a entrada na FIFA não foi confirmada pelas partes. Quero acrescentar um papo que o Pitombeira teve com um amigo meu. Pitombeira não me atendeu na noite desse domingo, mas ele conversou com um amigo meu e passou uma série de detalhes. Primeiro deles, que o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial boa, mas o Roger Guedes optou por jogar no Corinthians. Não consegui descobrir os salários, mas, segundo essa pessoa próxima ao Pitombeira, a oferta corintiana foi melhor. Outra coisa relevante. Durante o sábado, no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, Roger Guedes fez questão de fazer um story da partida e registrou o momento em que o Fábio Santos cobrava o lateral. Foi o suficiente para que os dirigentes no Corinthians entendessem que as conversas durante a semana avançaram de fato. Se o Roger Guedes conseguir de fato essa rescisão via justiça, ele chega de graça para o Corinthians. Se não, o Corinthians vai ter de esperar por um acordo entre o Roger Guedes e o Shandong Luneng para que exista a rescisão do contrato e ele possa assinar com o Timão. Caso contrário, o negócio fica praticamente inviável. Se o Shandong Luneng decidir emprestar o Roger Guedes para o Corinthians, haverá o pagamento de uma multa de 3 milhões de euros. Vocês vão lembrar que quando o Palmeiras negociou o Roger Guedes com o time chinês, estabeleceu que qualquer volta do Roger Guedes ao futebol brasileiro, ainda tendo vínculo com o Shandong Luneng, representaria uma multa para o clube chinês de 3 milhões de euros. É óbvio que o Shandong Luneng não vai querer pagar essa multa e para que isso não aconteça, haverá duas possibilidades. Ou a rescisão do contrato entre as partes, ou o Roger Guedes conseguindo na FIFA a rescisão por causa dos 3 meses de salários atrasados. Queria contar mais algumas informações importantes para vocês. Essa pessoa próxima ao empresário do Roger Guedes, que é minha amiga, me falou o seguinte, abre aspas, não dá para cravar ainda, mas está 90% acertado. Acho quase impossível acontecer alguma mudança, fecha aspas. Dessa maneira, o Roger Guedes pode se tornar o terceiro reforço do Corinthians para a temporada. O primeiro já foi confirmado de forma oficial, o Juliano, que pertenceu ao Istambul Başakşehir, teve o contrato rescindido e fechou com o Timão até dezembro de 2023. O segundo reforço tem tudo praticamente engatilhado, Renato Augusto. Um dirigente do Corinthians me contou que ele já deu a palavra ao Duílio Monteiro Alves, que assim que rescindiu o contrato com o Beijing Goan, vai defender o Timão. Agora surge essa possibilidade bem quente de o Roger Guedes se acertar com o Corinthians, seria o atacante que o Corinthians busca há bastante tempo. Importante só antes de terminar o assunto, lembrar que o Atlético Mineiro, que não confirma a proposta ao Roger Guedes, perguntei para um dirigente, ele não confirma, o Atlético Mineiro tem conversas nesse momento com o América pelo Ademir, jogador que na teoria tem a mesma função dentro de campo do Roger Guedes, com categorias completamente diferentes, mas com funções parecidas. Então se o Atlético insiste no Ademir, pode ser que o Galo de fato já confirme ou já esteja buscando um outro jogador que não o Roger Guedes, por entender que não cabe no cofre do clube. E só para arrematar de vez, Corinthians tem condição financeira de bancar o Roger Guedes? Essa é a pergunta do milhão, mas por falar em milhão, vale a lembrança de que o Corinthians conseguiu economizar 4 milhões de reais na folha por mês com a saída de 17 atletas desde o início da temporada. Com Renato Augusto, com Roger Guedes e com o Juliano, o Corinthians se aproxima de gastar tudo aquilo que economizou, mas ficaria certamente com um time bem mais forte. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim da tarde com mais um vídeo e no programa do Nicola a partir das 8 da noite. Combinado? Tchau, tchau!